Olá, Carol! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo? Vamos ver aqui. Tô te ouvindo. Deixa eu Tô só te ouvindo, eu não colocar aqui. consegui um tripézinho, então vai ficar Ah, meio. não, não tem problema não. Deixa eu só arrumar aqui. Os meninos estão em casa? Então, em casa. Na verdade, eu tinha esquecido que era feriado, né? E aí, Cara, acho que todo todo dia é mundo. feriado e não é É, eu acho que feriado, né? todo. É isso, todo dia é dia de trabalho, todo dia é dia de ficar de chinelo em casa, então. Tá meio confuso, eu tinha esquecido. Eu achei que eles não iam estar comigo essa hora, mas eles estão. Então, eventualmente, teremos algumas participações especiais. Carol, mas essa é a vida da mulher, não é mesmo? É a vida da mulher Não, pois mãe que tem que assim, trabalhar. vamos demonstrar a todos como funciona na Real life. quarentena. Exatamente. Deixa eu te falar, Carol, Exatamente. vou só. Ó, deu 11 horas. Vamos começar? Vamos. Então tá. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente hoje nesse feriadão de Páscoa, de Sexta-feira Santa, com cara de trabalho barra feriado. É, essa é uma live que a gente da Agência Descomplica está fazendo todos os dias às 11 horas da manhã. A gente está chamando gente aqui de Brasília, que está, de certa forma, continua trabalhando, tocando a vida. A gente está com um projeto também muito legal de empreendedorismo de pequenos, é uma plataforma para as pessoas cadastrarem. Quem tiver algum trabalho, algum serviço, pode se cadastrar. E aí essas lives elas surgiram um pouco por conta dessa demanda, né? A gente queria dar uma movimentada no cenário. Mas hoje a gente não vai falar muito de empreendedorismo, a gente vai falar mais da questão do feminismo, das mulheres, do trabalho que às vezes é invisível, enfim, de todas essas questões. E eu tô aqui com a Carol Vicentim, que é cofundadora e repórter especial da revista feminista Asmina, Mina. Ele é especialista em bioética, em marketing digital, consultora de organizações e atualmente assessora de imprensa da Universidade de Brasília, da reitoria, certo? Isso mesmo. Carol, eu queria que você falasse um pouco primeiro da sua trajetória, o que você fez na vida até chegar aqui. Bom dia a todo mundo. Eu sou jornalista. Eu, na verdade, conheci a Thaís num dos meus estágios, né, Thaís? Thaís foi minha chefe no Jornal de Brasília. Eu, na verdade, trabalhei em redação de jornal e depois de formada eu fui trabalhar na UNB. Trabalhei por 2 anos na Secretaria de Comunicação da UNB e lá também tive um pouco de contato com divulgação científica, né, jornalismo científico. Aí depois voltei a trabalhar em redação, trabalhei na cobertura de ciência, tecnologia, educação. Depois fui trabalhar na cobertura de mundo. Trabalhei no jornal Metro, também em São Paulo, editando a página de mundo. E depois voltei para Brasília e comecei a trabalhar com consultoria. Trabalhei para o Sebrae, inclusive, num projeto de cooperação internacional para pequenos negócios da América Latina e do Caribe. E depois aí agora, mais recentemente, voltei para a UNB, para trabalhar com assessoria de imprensa ligada à reitora. E nesse meio do caminho também surgiu a Asmina, né? A Asmina é um projeto, na verdade, quem teve a ideia inicial da revista foi a Nana Queiroz, que é uma jornalista que eu conheci trabalhando no Correio Brasiliense. E ela reuniu algumas amigas enfim, ela estava um pouco incomodada, né, com o tipo de cobertura, o tipo de jornalismo, o tipo de informação que aparecia, que os veículos tradicionais apresentavam para as mulheres, né, aquela coisa impositiva, né, tipo, como agradar seu homem, como fazer tal coisa, né. E esse tipo de coisa incomodava muito e ela juntou algumas amigas. E o estopim mesmo para a fundação da revista foi logo após aquela divulgação da pesquisa do IPEA,
acho que foi em 2014, se eu não me engano, que apareceu um dado muito alarmante, né, pra gente, né? Agora eu não vou lembrar exatamente, se eu não me engano, era algo como 20 e tantos por cento, 25%. 25% dos brasileiros acreditavam que uma mulher usando roupas curtas merecia ser estuprada, né? E aí ela fez o movimento, a gente teve aquela hashtag enorme, né? A hashtag eu não mereço ser estuprada. E a revista começou a se organizar depois disso, né? Porque percebeu-se no próprio movimento, percebeu-se muito assim, não, a gente é uma massa de mulheres enorme, a gente não pode continuar aceitando esse tipo de coisa, né? E aí a gente se organizou um grupo, na verdade, de amigas dela, pessoas maravilhosas, né? E aí, assim, a revista passou por vários processos, assim, vários momentos. Bom, pra vocês terem ideia, chegou-se, no começo havia a ideia de se produzir uma revista impressa, né? Impressa. Eu Impressa, lembro. com uma coisa que fosse mensal, bimestral, e aí depois a gente chegou à conclusão de que isso não fazia sentido, que isso ia complicar demais. E hoje as Minas é um instituto, na verdade, sem fins lucrativos. A revista, digamos, é um braço das Minas hoje, é o braço mais forte, mais conhecido. Hoje ela é tocada, eu não estou mais diretamente na operação cotidiana, eu faço reportagens eventuais, né? Mas as meninas que estão lá são maravilhosas, que são lideradas principalmente pela Carol Gomes. E estão arrebentando, estão conseguindo fazer acontecer com todas as dificuldades que é também tocar uma iniciativa, não só uma instituição sem fins lucrativos, mas também uma instituição que faz jornalismo independente, né? A gente tem várias iniciativas hoje em dia e essa é mais uma, né? E com essa pegada de um jornalismo feminista. Essa é a pegada da revista. E aí é Uhum. isso, tô aqui, essa é a história um pouco minha e da revista. Uhum. Inclusive, a revista ela tem aquela questão de apoiar, né? As pessoas podem entrar. Já que a gente já está falando da revista, vamos falar dessa questão, né? Assim, que hoje em dia os sites eles precisam disso, né? Assim, sites verdadeiros, assim, de notícia, que realmente precisam fazer aquelas grandes reportagens e acompanhar. A gente sabe que é complicado manter uma espécie de redação funcionando, as pessoas vão lá e tem fotógrafo e precisam demandar, né, até o transporte para chegar lá na pauta e tudo mais. E tem a campanha, eu queria que você falasse um pouco dessa campanha também, que é apoiar as minas, né? Isso, na verdade, a gente tem, a imprensa como um todo passa por uma crise, né? Nós somos jornalistas, sabemos como é isso, né? O digital chegou, né, mudando completamente a lógica de produção e aí, ao mesmo tempo que isso foi ruim para a mídia tradicional, também abriu muitas possibilidades, né? Inclusive Uhum, para essas iniciativas de jornalismo independente. A gente tem outras que eu admiro demais, por exemplo, a Agência Pública, né? A Ponte Jornalismo também. Isso eu estou falando dessas que tem esse viés, que são um viés mais direitos humanos, cidadania, né? A própria Asmina, que tem o uhum, viés feminista, né? E uhum, as minas, na verdade, têm por princípio não cobrar pelos seus conteúdos, né? A gente não tem. Se o conteúdo é livre, uhum, então ela uhum, sobrevive por doações, né? Doações dos leitores. A gente participa também de editais, busca financiamento de outras organizações internacionais, né? Mas as organizações, quando apoiam, também cobram, né, um plano de negócios que seja sustentável, né? Tipo, elas apoiam para dar o boost inicial, né? Mas depois claro. a gente precisa se virar. Então a gente faz as doações, a gente tem depois eu posso compartilhar direitinho o financiamento coletivo. E é uma coisa que, justamente em situações de crise, ao mesmo tempo que um trabalho como esse que é feito pelas minas nesse momento, por exemplo, de pandemia, é extremamente necessário, é justamente onde mais se corta, né? Do tipo, obviamente, porque as pessoas estão sem grana, né? A arrecadação do Estado Uhum, diminuiu muito e as pessoas estão sem grana. E é onde também as pessoas vão cortar, né? Vão cortar para esse tipo de coisa. Falando um pouco sobre a cobertura, né, agora, as Minas se uniu a outras três iniciativas de coleta de dados e de jornalismo, né, o É Nós, a revista Gênero e Número, que trabalha com jornalismo de dados focado em gênero, e o Data Lab, agora para fazer uma cobertura especial com foco em mulheres
agora na situação Na da pandemia. Covid, da pandemia. Uhum. E a ideia, na verdade, por trás disso é que assim, nós mulheres somos as que mais vamos sofrer os impactos, né? Todo mundo está sofrendo, né? Mas as mulheres sofrem mais os impactos, tanto os econômicos, quanto do convívio, né? Assim, pesa mais a carga para nós mulheres. Então, essa é a ideia dessa cobertura conjunta e também de unir esforços, né? Porque nós sabemos o jornalismo em si está trabalhando em condições muito adversas, né? Assim, as próprias emissoras estão trabalhando com equipes reduzidas, tem pedido muito para os próprios entrevistados mandarem vídeos para reduzir a circulação, né? Então, nada melhor do que fazer essa cobertura em parceria, né? E já tem, acho que, se Uhum. não me engano, umas 5 reportagens publicadas, né? E as reportagens, eu acho que recomendo, né? Se vocês puderem ir lá Claro. no www.asmina.com.br. São reportagens de bastante impacto e acho que trazem um olhar diferente do que vem sido, né? Assim, acho que todo mundo tá meio de saco cheio de falar de corona, mas elas trazem um olhar diferente, esse olhar mais feminista e esse olhar mais para a situação das mulheres. Carol, assim, a gente sabe que tem algumas atividades que elas são desenvolvidas, sobretudo por mulheres, né? Assim, a gente pode falar assim, que eu lembre agora, sei lá, enfermagem, que está na frente, né, dessa pandemia. Sei lá, caixa de supermercado, que os mercados não fecharam e você chega no mercado, a maioria das caixas, né, as equipes são compostas por mulheres. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, esses trabalhos que parecem, né, não, invisíveis, assim, eles exigem muito, muito da dedicação da mulher, né? Só que essa mulher, ela trabalha o dia todo, chega em casa, ela precisa cuidar da casa, né? Como toda mulher, dar atenção para os filhos, resolver o que vai almoçar, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso também. A gente tem uma situação agora, né, nessa situação de pandemia, que primeiro é isso que você falou, né? Dos trabalhos que são considerados essenciais e que são majoritariamente desempenhados por mulheres, né? Então, uma das reportagens, inclusive, é sobre isso, é sobre as enfermeiras, que são a maioria das pessoas que ocupam essa posição de técnicas de enfermagem e enfermeiras são mulheres, se eu não me engano, 70%, sei lá, é muita gente, assim, a maioria são realmente mulheres, e elas estão ali na linha de frente, né? Assim, são elas que fazem os cuidados, são elas que estão em contato direto com os pacientes, então elas estão mais expostas ao risco. O mesmo acontece com essas mulheres trabalhando nos serviços que não pararam, né? Farmácias, supermercados, né? Muitas são mulheres, a maioria são mulheres, então estão sim expostas aos riscos. E, e assim, não é, mesmo com toda, aqui em Brasília, onde o isolamento tem sido, assim, o próprio governo decretou antes, se antecipou, né? As pessoas têm se falado muito sobre todos os cuidados. Você vai no mercado que tem aqui na minha quadra, que é um mercado, não é uma grande rede, as mulheres estão trabalhando sem máscara, estão trabalhando sem Sem luva, máscara. não tem o álcool gel, tem no máximo o álcool que usava para limpar ali a bancada. Então, isso a última vez que eu estive lá foi agora, semana passada, assim, ou seja, ainda continuava desse jeito. E essas mulheres estão realmente mais expostas, eu vejo, eu percebo, assim, é uma situação preocupante, né? E sobre esse outro aspecto que você falou, tem uma coisa interessante. Assim, nós mulheres falarmos de sobrecarga, de jornada tripla, não é exatamente uma novidade, pelo menos aqui quando a gente fala, né, no círculo mais feminista e tal, todo mundo sabe. E mesmo mulheres, enfim, que não estejam numa condição privilegiada como a nossa, tipo, mulheres mais pobres, todo mundo sabe, todo mundo reclama, todo mundo, que saco, porque dá fim de semana, eu chego em casa e eu tenho que lavar, botar a roupa em dia.
Chega em casa, no fim de semana eu tenho que cozinhar para a semana. Então, essa já é uma realidade, né? Assim, as mulheres, elas já desempenhavam essa jornada tripla. O que tem ocorrido agora, né, com o isolamento assim, até a Débora Diniz, para quem não sabe, é uma professora, antropóloga, professora da UNB, inclusive. Costumo chamar ela de minha musa inspiradora, porque ela é De todas fantástica. nós. Não, ela é maravilhosa. E a Débora Diniz, ela é uma grande defensora dos direitos reprodutivos, né, das mulheres. E ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, na segunda-feira agora passada, acho que foi na segunda-feira que foi publicada, em que ela traz ela faz uma análise bem interessante, assim, sobre a oportunidade que se abre nesse momento. É a oportunidade de uma nova visão sobre a cultura do cuidado. Deixa eu me explicar melhor aqui para não ficar confuso, né? Na nossa sociedade, que é uma sociedade uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o machismo está profundamente arraigado, recai sobre nós a cultura do cuidado. Ou seja, são as mulheres que deixam seus empregos para cuidar das crianças pequenas, são as mulheres que, quando na velhice, né, vão cuidar dos pais, das pessoas que estão doentes. São as mulheres que desempenham a maioria dos trabalhos de empregadas domésticas, de cuidadoras, né? As próprias enfermeiras cuidadoras, né? Isso está sempre é um trabalho feminino, né? Até as pessoas costumam achar, não, isso não é trabalho para homem, né? O homem não tem jeito, o homem não leva jeito. Você vai em qualquer escola de educação infantil, você não vê, isso é raro, né? Aliás, causa até um estranhamento na gente, né? Do tipo, quando tem um professor homem, assim, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Quando você vê um professor homem, você já fala, nossa, um homem, que estranho. Porque são funções que são essenciais, porque sem você, assim, quem educa, né? A educação, principalmente na primeira infância e na velhice, são funções essenciais e são funções extremamente desvalorizadas. Tanto é que quando elas são desempenhadas pela mãe, no caso, que para quem é mãe, elas não são. Uhum. Não é um trabalho não remunerado, é um trabalho não invisível, né? E a Invisível, Débora é um trabalho totalmente invisível. Eu não tô nem falando de tarefa doméstica, eu tô falando da coisa do cuidado mesmo, né? Do limpar, do ensinar a comer, sabe, do levar no Uhum. banheiro. Assim, eu tô com as crianças, por exemplo, numa fase agora que estão aprendendo a se limpar sozinhas, assim. Tipo, gente, que coisa que dá um trabalho Que enorme, caos! assim. Que caos, assim. E aí você fica naquela, tipo, vou deixar elas se limparem sozinhas, eu vou resolver rápido. Elas têm que aprender, né? Mas é uma bagunça. E esse trabalho, ele é invisível, né? E aí, a Débora Diniz, ela fala um pouco disso, como desse momento da pandemia, como uma oportunidade. Porque estamos todos, né? Quem tem o privilégio de poder estar fazendo isolamento, né? Principalmente pessoas na nossa situação, que tem mais grana, que tem mais recurso, né? Estamos todos isolados em casa e aí se expõe o caos que é a vida doméstica, né? Assim, o caos, a bagunça, a demanda, né? Todo mundo falando, olha, Constante. assim, a louça não termina nunca, né? Assim, o trabalho não termina nunca, você tem que entreter as crianças ou fazer com que elas fiquem minimamente ocupadas, porque senão elas vão destruir a casa, porque as crianças também estão estressadas, né? Essa é uma situação que é estressante para todo mundo, pra gente, para as crianças, né? A vida, eu não sei qual é a experiência das pessoas, mas a vida é uma bagunça constante. E aí, o que ela coloca é que isso talvez esse olhar para esse trabalho doméstico possa estar mudando com essa situação. Né? Um novo olhar pela cultura do cuidado, do tipo, são as mulheres que fazem tudo isso que vocês estão vendo agora, elas já fazem há muito tempo. E, inclusive, pegando condução para ir trabalhar fora e fazendo coisas fora de casa. E ela vê isso como uma esse momento como uma oportunidade da gente ter um olhar mais feminista sobre as coisas, assim, nesse momento, assim. Eu acho bem otimista
essa visão, assim, eu acho Eu ia que falar isso agora, Carol. A doutora Débora está muito, muito otimista. Como é que você, na vida real, com dois meninos pequenos, acha que você acha assim? Porque assim, você tem dois meninos, dois filhos, eu tenho um filho. A gente, enquanto feminista, a gente consegue tentar vislumbrar uma coisa, porque a gente vai tentando inserir esses conceitos e mostrar que não, você sujou, você tem que limpar, rapaz. Não é porque você é um menino que você não vai botar a mão na louça, que você vai botar sua cueca para lavar, né? Assim, o meu já tem 10 anos, mas, cara, né? Vamos ajudar. Não é ajudar, né? Nem ajudar, né? Vamos fazer o trabalho, porque essa questão também de ajudar é problemática, né? A pessoa fala assim, não, meu marido super me ajuda em casa. Aí você vai falar assim, não, querida, ele não tá te ajudando. Ele tá fazendo o que todo mundo que mora numa casa tem que fazer, né? Então, assim, como é que você, Carol, enxerga isso? Assim, você acha que... porque, assim, acho que a humanidade, ela vai ser outra, né? Depois dessa pandemia, dessa coisa toda. Eu torço também que as coisas mudem nesse ponto, mas eu acho, assim, que a gente ainda tem muita coisa, né? A gente tem um caminho infinito para trilhar, né? Enquanto sociedade, enquanto buscar isso. Mesmo a gente fazendo essa sementinha, colocando essa sementinha todo dia nos meninos, é complicado, né? Como é que você vê isso? eu acho assim, falando sobre a situação da pandemia, o que eu imagino, assim, de fato, você vai ter mais pessoas prestando atenção a esse tipo de trabalho. Primeiro eu vou falar da pandemia, depois eu falo sobre a coisa mais estrutural, né? Mas o problema dessa situação da pandemia é que ela vai gerar um caos econômico muito profundo, né? E as mulheres também são as que mais são punidas em situações de caos econômico, né? Só para citar um número que não tem a ver agora com esse momento. Tipo, geralmente, o índice de desocupação, de desemprego entre mulheres é uns 3 pontos percentuais maior do que entre os homens. Então, assim, a gente já é mais punida. Então, quando a retomada econômica começar, certamente vai começar a arrefecer mais para os homens e menos para as mulheres. Porque basicamente nós engravidamos, porque é isso, porque nós somos vistas como um problema em muitas empresas por conta disso, né? Então eu não sei, eu acho que, eu não sei se eu tenho, sim, nós vamos talvez ter um olhar diferente sobre a cultura do cuidado, talvez, principalmente nas classes mais ricas, né, que estão podendo fazer o isolamento, né? Virou até meme, né? Algumas celebridades lá falando que nossa, limpei a casa, tô com a mão cheia de calo, né? Então Oh. isso É. assim, eu acho que isso talvez sim jogue luz, né, mas ao mesmo tempo eu acho que não sei se isso vai trazer melhores condições, não. Assim, não sei se eu tenho essa visão tão otimista. Em relação à coisa estrutural, assim, de como plantar a sementinha, como você falou, né? Uhum. Eu vejo, assim, é difícil porque a gente, mesmo com toda, né, bancada que é desconstruída, né, com a carteirinha de feminista e tal, a gente traz o machismo na gente, assim, do mesmo jeito que a gente traz o racismo, a gente traz as coisas porque é cultural e o caminho da desconstrução, de você ver isso, ele não é fácil e ele exige um passo a passo, assim, é longo e é constante, né? Então, é isso Uhum. que você falou, ele me ajuda. Hoje de manhã mesmo eu falei, Miguel, você vai lavar a louça, tá? Você tem que me ajudar. Eu falei isso hoje de manhã. Aí na hora eu falei assim, aí eu me dei conta, né? Eu falei, não, na verdade você não tem que me ajudar. Na verdade você tem que aprender, porque senão a nossa casa vai virar um chiqueiro e ela é nossa. Tipo, Exatamente. ela é minha, É. ela é sua e quando você for grande, se você não fizer, ela vai virar um chiqueiro e ela é sua, e você tem que aprender a cuidar, você tem que aprender a fazer sozinho, a não depender de ninguém, né? Porque isso é autonomia. No final das contas, você está ensinando essas crianças a serem autônomos, né? Mas é um exercício e é um saco, porque eles têm preguiça, porque eles não fazem. Talvez você com um filho um pouco mais velho sinta mais, né? Porque ele já sabe fazer as coisas, já tem 10 anos. Quando eu tinha Sabe, 10 anos, mas já faz aquele igual faz a cara daquele dele, né? jeito. É isso, é isso. Aí tem E a uma, gente tem que uma deixar. Mas é isso. E aí, se você também pega e corrige tudo, por mais que você tenha a maior vontade de corrigir, porque você vai fazer mais rápido,
Outro, porque do jeito que ele vai fazer não vai estar. Você também não tá colaborando para que ele aprenda a fazer, entendeu? Tipo, o É Miguel, por verdade. exemplo, dobra o pijama, porque eu falei, não vai deixar esse pijama largado no chão que eu vou botar no lixo. Aí ele pega, eu sou meio radical, né? Aí ele pega e dobra. Aí dobra igual o nariz dele, mas eu deixo lá, tá dobrado, entendeu? Aí às vezes eu vou lá e falo, olha, se você fizer assim, vai ficar um pouquinho melhor, né? Igual a Uhum. cara dele. Mas é isso, e tudo assim. Ou então, sei lá, hoje ele tava daí lavando a louça e aí uma espátula ficou suja de ovo. Aí eu falei, ó, tá vendo aqui, ó, não limpou direito. Aí você tem que pegar a escovinha, limpar aqui direito. Aí ele, tá. Ah, mas aí ao mesmo tempo pegou e derrubou uma tigela que quebrou. E tá bom, Ah, entendeu? É não, uma tá coisa que ótimo. demora. Carol, eu queria que você falasse um pouco de algumas reportagens, né, que a revista já fez, mas com relação às informais, assim, as mulheres que hoje, assim, têm mais medo de passar fome, que os filhos passem fome, do que de, sei lá, de pegar o vírus e ficar doente. Isso também foi eu falei da reportagem das enfermeiras, porque a gente estava falando das ocupações, né? Mas a Sim. reportagem mais forte, pelo menos das que saíram até agora, a que mais teve repercussão realmente, que teve mais acessos, foi uma sobre as trabalhadoras informais, né? É, e assim, você tem contato com mulheres que trabalham como domésticas, manicures, e as pessoas estão desesperadas, né? Assim, porque o trabalho delas. A nossa economia, né, no país, ela é muito baseada em serviço, né? Tipo, demais, eu não sei quantos por Sim, cento. sim. É uma economia muito baseada em serviço. Então, Uhum. com essa situação, as pessoas não estão podendo fazer os serviços. E aí, essas pessoas estão sem renda. Então, primeiro que muitas delas se expõem, porque, tipo, olha, eu faço qualquer negócio porque eu preciso botar comida na minha mesa. Eu Uhum. preciso, tipo, se eu tenho, né? E aí, mais uma vez, as mulheres, porque são as mulheres que são boa parte dos chefes das chefes de família, né? Gente que trabalha para sustentar, porque às vezes o marido está desempregado ou o marido desapareceu, né? Sei lá, que sustenta 3, 4, 5 filhos. E sem o trabalho da limpeza, sem o trabalho de manicure, sem o trabalho de massagista, de depiladora, elas não conseguem. E aí é nessa reportagem, uma das personagens que a repórter Helena Berto entrevistou, ela fala assim, eu tenho mais medo de passar fome, de não ter como colocar comida na mesa do que de pegar o vírus. Então eu vou falar, assim, como é que você fala para essa mulher não fica em casa? Não vai trabalhar? Aí o Nossa, é governo desesperador. assim, é uma situação que eu não sei nem, eu não consigo nem imaginar, entendeu? Porque e o Estado demora para dar a solução, né? Assim, o Estado demorou para aprovar lá o Corona Voucher, agora que começa a ser liberado. E é um processo que assim, você tem que baixar um aplicativo, você tem que ter uma internet, você tem que ter um negócio. Claro, a gente, né, nas grandes cidades, assim, fica até mais fácil, né, mesmo para quem vive em periferia, não é tão complicado quanto para quem mora no interior do país, mas mesmo assim, é uma, você dificulta, né, e, Uhum. assim, e é uma situação que eu não consigo nem imaginar, sabe, não consigo. Então, como é que você vai pedir para essa pessoa não se expor? Como é que você vai pedir para essa pessoa não pegar um ônibus e não vir, e não acabar oferecendo um serviço por um preço muito menor, porque ela tá fazendo qualquer negócio, sabe? É uma situação assim de cortar o coração, sabe? Tipo, eu acho que é uma. E como é que você responde a isso, né? Difícil. Então, essa foi uma das reportagens de maior impacto, né? E a gente vai seguir fazendo esse trabalho, né? Com esse jornalismo, com esse viés mais feminista. Você chegou a entrevistar alguém, Carol? Ou essa matéria foi Não, uma foi reportagem feita a, pela revista? Foi a Helena, repórter, que trabalha mais ativamente, né? Hoje, como eu falei, eu estou mais afastada da operação, e a Uhum. Helena, ela é uma das editoras e ela fez a reportagem. Na verdade, ela começou a fazer a reportagem porque achou num grupo desses, né? Entra no WhatsApp, no Facebook, e a pessoa estava oferecendo serviços, e com esse apelo, assim, olha,
eu preciso trabalhar porque eu tenho medo, eu preciso botar comida na mesa. E eu preciso botar comida na mesa hoje, né? Eu não posso esperar o governo abrir o cadastro e fazer tal coisa e esperar a análise, esperar a aprovação, né? Eu preciso botar comida na mesa hoje. Uhum. Isso também se agrava muito porque por conta do fechamento das escolas, né? Então, para muita gente, a merenda oferecida nas escolas era um alento, né? Porque pelo menos uma refeição mais robusta no dia as crianças têm. Aí fechou as escolas, fecharam as escolas, a criança já, assim, ela volta para casa. Você pensa só a situação, né? Não, você precisa fazer o isolamento porque as pessoas precisam estar em casa. Sem falar que nas periferias não tem. Como é que você isola, né? Primeiro que é uma casa colada na outra, né? Depois, assim, casas minúsculas, onde às vezes moram várias pessoas num cômodo só. Isso também, né? E aí nas escolas, chegou até no Rio, acho que o prefeito tentou, né, abrir, se eu não me engano, tentou abrir para merenda, Só um né? período para Só um eles irem período. comer, isso. Mas Só agora que parece que o que tá, o que eles estão mais fazendo é entregando tipo um voucher, né? Um cartão, eu não sei exatamente se é um cheque, se é uma coisa assim, para as famílias que têm crianças, e aí eu acho que é uns R$ 50 por mês, para esse dinheiro ser destinado à compra de alimento para elas enquanto elas estiverem em casa. Mas são até agora ações muito, né, pontuais e que cada governo, cada estado está fazendo o quanto acha que, e quanto né, consegue, enfim, né? Porque também os estados estão quebrados, né? Tem muita. é. Na época, nesse debate, eu não sabia dessa do voucher, né? Mas eles chegaram a determinar que a escola abriria, mas aí os sindicatos também reclamaram, óbvio, né? Porque afinal de contas, se você tem uma medida de isolamento, aí depois você vai botar um servidor para não se isolar, sabe? É tudo tão delicado, né? É uma linha muito tênue, né? Você tira dali, bota dali, resolve dali, sempre tem alguém que pode estar se expondo mais, né? É Uhum. muito difícil. E essa situação das informais é realmente muito preocupante, né? E também porque já são mulheres que já estavam, assim, recebendo menos, né, em trabalhos já subvalorizados e que nessa situação não tem nem esses trabalhos subvalorizados, né? Quando a economia voltar a reaquecer, essas mulheres vão ficar desesperadas para recuperar, né? E também aposto que, assim, se eu pudesse fazer imaginar um cenário bem ruim, né? Porque vão acabar mais precarizadas do que já são, né? Assim, a gente vai estar numa situação econômica, vai precarizar ainda mais, né? Assim, o trabalho que já não era fácil. Uhum, certamente. Carol, assim, quando você falou um pouco da revista, no início da revista, né, que foi o quê, em 2009, 2010? Não, um pouco mais, né? A revista foi Que 2014. 2014. De lá para cá a gente já tem o quê? Uns 6 anos de luta, né? Você acha que quando começou para cá, você vê alguma. Eu tô colocando a revista como, né, mote para a gente pensar, porque é o projeto que você está mais relacionada, mas a gente pode pensar assim, como é que evoluiu o feminismo no Brasil? Como é que essa luta ela vem, sei lá, de 2014, um pouco antes, assim, esses movimentos, né? A gente tem as mulheres negras se reunindo em coletivos, a gente tem, assim, são várias coisas que no fundo depois se unem, né, no grande movimento feminista. É claro que tem divergência, é claro que a gente tem, né, várias questões assim, por exemplo, tem gente que questiona, não, como é que uma mulher branca vai falar, né, a gente vai falar de feminismo se ela não conhece a realidade da mulher negra que mora na comunidade, enfim. A gente ainda tem umas questões, a gente tem outras coisas também de feminismo, sei lá, de uma linha tal e da outra. Mas assim, como é que você enxerga essa luta, assim, de uns, sei lá, no Brasil, né? De uns 6 anos para cá? Bom, eu acho, assim, o que eu vejo, assim, a gente, muito por conta da internet e da possibilidade de conexão, de mais pessoas estarem conectadas, de você poder fazer, se mobilizar, se articular online, eu penso que o feminismo cresceu muito. E ele cresceu muito tanto para mulheres da nossa geração, né?
Pra quem, assim, não sei como é que era pra você, mas feminismo, pra mim, foi uma coisa. Eu acho que eu sempre fui feminista, mas, assim, me assumir como uma feminista é uma coisa relativamente recente. Depois da revista. Porque isso não era uma questão. O que eu percebo é. Minha mãe dá aula pra adolescente, né? No Rio Grande do Sul e tal. O que eu percebo é que as meninas mais jovens já têm isso muito mais incorporado nelas, assim. Já não toleram coisas que nós toleramos quando nós Que éramos eram comuns adolescentes, para que nossa eram comuns, adolescência, assim. a Coisas. cantada, a coisa errada. Aham. Cara, eu lembro que eu tinha uns colegas metida besta que pegavam e às vezes faziam tipo um corredor polonês e resolviam que iam passar a mão na bunda das meninas, assim. E aí, quando isso era levado para a direção, nós meninas éramos tidas como as oferecidas, entendeu? Gente, era uma Meu subversão Deus. completa E ninguém se revoltava, porque pra gente aquilo também não era uma. Sabe? Uhum, Assim, claro. aquilo ali era uma brincadeira, era uma coisa, sabe? Hoje eu acho que isso é bem mais difícil, assim. Não acho que as meninas achariam isso tranquilo, entendeu? Não é o que eu percebo, né? Então, e eu acho que isso também tem um papel da internet, das tecnologias muito forte, né? Você falou, assim, o feminismo tem várias correntes e eu, por mais que eu tenha ali minha carteirinha de feminista, eu não sou uma especialista, né? Não estudei o feminismo. Inclusive, já aproveitando a deixa para fazer uma propaganda, as Minas tem um livro que é muito legal para isso, inclusive, que chama Você Já É Feminista, abre esse livro e descubra por quê. E nesse livro tem um dos primeiros capítulos fala das diversas correntes do feminismo. E é muito legal, né? Assim, porque fala de como surgiu, qual é a referência, e tem várias discussões entre o feminismo, diversas, né? Hoje, cada Uhum. vez mais, né? Hoje também eu acho que é uma evolução, sim, e a gente começa também a discutir mais sobre a questão de feminismo e classe, né? Feminismo e raça. Carol, acho que é difícil você hoje discutir o feminismo sem você colocar ele numa perspectiva de gênero, de classe e de raça, sabe? Eu acho difícil você fazer essa discussão, porque se você pegar todos os indicadores econômicos, sociais, a corda, né, a balança sempre pesa mais para o lado das mulheres negras, das mulheres pobres, das mulheres que estão na periferia. Então, não é só uma questão de gênero, né? Agora, ao mesmo tempo, eu não tô aqui querendo falar por mulheres negras, assim, né? Eu acho que as mulheres negras têm voz e tem diversas mulheres negras que podem falar sobre isso que eu tô falando, né? Claro. Mas eu acho que nós, mulheres brancas, que somos feministas, temos um papel a cumprir, que é falar sobre isso, entendeu? Olha, existe isso, existe essa situação, sabe? Se a gente, cara, hoje, se a gente vê, tipo, mulheres negras em cargos de liderança, sabe? Assim, não tem como você negar que essa situação ela é completamente desigual. Então, eu acho difícil você falar de feminismo sem colocar ele nessa perspectiva. Que isso deve anular iniciativas. Não, acho que não. Eu sou da opinião que qualquer propaganda de feminismo ela é boa, sabe? Ela é legal, eu acho que tem que se falar, eu acho bom falar, sabe? Eu não acompanho o BBB, tá? Não acompanhei e eu vou estar falando talvez uma bobagem enorme aqui porque eu não acompanhei, mas eu vi que teve uma discussão sobre feminismo no BBB. Cara, não tô querendo entrar no mérito, não sei nem quem falou o quê, eu sei que tinha uma coisa, parece que era uma mulher branca que começou. Cara, eu não acho isso ruim, entendeu? Não acho ruim. Claro que ela não é a porta-voz do feminismo e salve ela, não. Mas assim, ela trazer para um programa de TV aberta essa discussão, cara, que legal, que bom que alguém tá falando disso, sabe? Mas eu acho que a gente tá vindo, a gente vem numa evolução, sim, de sociedade das mulheres não aceitando. Tem assim, eu sempre fico pensando assim, por exemplo, na situação do Irã, né? De quando houve a Revolução Islâmica no Irã, né? Que as mulheres tinham uma liberdade X, e aí veio a Revolução Islâmica, e as mulheres Em passaram a não. 76 as coisas 70, na viraram. década de 70, pois Uhum, é. uhum. E
E eu sempre fico pensando assim, gente, e se um troço desse acontece com a gente, sabe? Aqui, sei lá, se instala uma teocracia, se instala um negócio, sei lá, entendeu? Que a gente agora não vai mais poder sair de short, entendeu? Para além de todos os... Aí eu fico pensando, não é possível que isso vai acontecer. Mas eu não sei, eu não tenho opinião sobre isso. Eu não acho que a gente tá 100%. Eu não acho que essa batalha seja vencida. Eu acho que a gente tem que estar, pegando emprestada a música, sempre atentos, fortes, vigilantes, assim. Exatamente, Não existe exatamente. Eu direito acho que assim, a garantido. partir. Não, exatamente. Ainda mais assim, sempre quando tem algum problema, seja econômico, seja social, a gente, né, com certeza, nós mulheres estamos sempre ali. Os direitos das mulheres, eles são os primeiros a serem colocados de escanteio, né? Assim, então, eu acho que você tem razão. O medo, né? Cada um tem medo do que achar que tem medo. Eu concordo, mas assim, não é uma coisa absurda, igual você falou. Em 76 aconteceu no Irã. A gente torce para não acontecer nunca aqui, e aí a gente tem que estar atenta e forte, e lutar todos os dias. E assim, você pode começar a ver, cara, quando mudam vem um governo mais autoritário, ou vem determinada política, né? Você pensa assim, poxa, que retrocesso, né? Sei lá, os homossexuais, para as mulheres, para as minorias, para os quilombolas, para os indígenas, né? Sempre vem um retrocesso, assim, não só na questão das mulheres, mas um retrocesso social muito grande, né? E aí você pensa, cara, não é possível. Mas acaba que um dia pode ser que seja possível esse tipo de coisa, né? Mas vamos lá, a gente tem que estar atenta e Por isso que eu forte, também né? acho que é importante a gente estarmos bem informadas e unidas e coesas e, acima de tudo, fazendo o papel de chata, né? Porque, É, principalmente nos nossos círculos, assim, a piadinha, principalmente com as pessoas que a gente tem intimidade para fazer o papel de chata, sabe? Ouvir piada machista ou comentário tosco, sabe? Do tipo, cara, para e olha e fala assim, o que você tá querendo dizer com isso, amigo? Sabe? Ou, ou então, sabe? E é um papel difícil, né? Porque você vira a chatona, a chatonilda, tipo, é sem graça, que não sabe brincar. Eu cansei de mas ouvir não é isso uma já. brincadeira. Não Ah, é uma também. brincadeira. Não é uma Não é. brincadeira, né? Não é uma A gente tem que brincadeira, assim. partir. E Eu você falo isso pro começa. meu filho, eu falo, olha, se só uma pessoa tá rindo, não é uma brincadeira. Assim, não é uma É, piada, né? exatamente. Então, Exatamente. Eu li uma vez eu não sei agora aonde que foi que eu li isso, mas é falando de criança, que a mãe explicou pra menina, alguém explicou pra menina o que que era o feminismo, e aí a menina, tá. Pois é, e era uma menina já um pouquinho mais velha, assim, né, umas crianças, e ela falou assim, não, porque na verdade a conclusão é assim, ou você é feminista, ou você é escroto. Tipo, não tem, assim, não, é. porque também as pessoas também têm muito mito, né, em relação ao que é feminismo, né? Que as pessoas ainda associam, muita gente ainda associa o feminismo a você ter ódio aos homens, você... Ou então assim, você vai virar feminista, você não vai poder depilar o sovaco, né? Tipo, cara, quando na Aham. verdade o feminismo, ele não é sobre você ter que nada, você não tem que nada. Você faz o que você quiser. E é sobre liberdade, né? É sobre liberdade, é sobre direitos iguais. Então, quando você entende o que é o feminismo, quando você se familiariza com isso, mas é isso, então eu acho que eu sou feminista. Então Então, já quando era você. feminista sem saber, né? Exatamente. Então, quando tem uma pessoa no BBB que fala sobre isso, minimamente, de alguma forma, eu acho que ela esteja. Tá bom. É bom as pessoas ouvirem falar, sabe? É bom as pessoas saberem, é bom as Concordo. pessoas tirarem as máscaras, assim, né? E verem o que pode ser, como pode ser bom. Então, acho que sejamos todos feministas, né? E, Carol, eu acho assim, concordo plenamente quando você fala isso, de ser, sei lá, de uma discussão, né? Sei lá, de um programa, de um reality show, que depois parece que teve uma super votação e tiraram o cara lá, que era mais escroto, né? Enfim, eu acho que é por aí, quando a gente traz isso para o senso comum, não só uma discussão boba como essa, né, de BBB, mas quando a gente traz isso para o senso comum, a gente está popularizando um debate que às vezes fica só no nosso meio feminista, ou sei lá, né, das amigas e tal, ou então fica só muito na questão da academia, né, as pensadoras lá,
e decidindo que termos vão ser usados, ou como dizer tal coisa. E aí até eu falo um pouco assim, quando você vai, sei lá, numa loja de departamento que vende roupa, e aí você vê assim, girl power, e você vê a menininha escolhendo aquela blusa, porque ela sabe que aquilo remete a muitas coisas, né? Assim, que o poder da menina, o poder da mulher pode estar escrito ali, né, numa camiseta assim, mas vai estar dizendo muita coisa sobre o que ela pensa, né? Porque aquela menininha de 10 anos lá que tá vestindo aquela blusinha pensa, olha, então um amiguinho na escola não vai me empurrar e não vai, né? Como você falou, quando a gente já era criança, as coisas eram assim, a gente não sabia, né, o que que era, como é que a gente tinha que se portar. E agora não. E agora isso aí tá na televisão, tá no BBB, né? Eu acho que Sobre tem que isso, ter isso. tem também uma reflexão interessante sobre o consumo, né? Assim, como também a cultura machista incentiva o consumo exacerbado, principalmente por parte das mulheres, né? Assim, se você vai em qualquer loja, cara, quem tem filho sabe, assim, você vai em qualquer loja para comprar um, um tênis para uma menina, uma sandália para uma menina, tem 35 modelos. Aí tem o dourado, aí tem o vermelho com bolinha branca, aí tem o azul marinho, aí tem não sei o quê. Agora você vai para os meninos, você tem o quê? Você tem azul marinho e marrom. Assim, você tem azul marinho, marrom e tal, no máximo da sandália. Não tem muita. Então, assim, desde o começo, a gente é educada pra coisa do bonitinho, do lindinho, do lacinho, entendeu? E eu não tô querendo dizer, gente, assim, eu acho que todo mundo tem, todo mundo batom, entendeu? Tipo, quando eu tava grávida do Claro. Solano, meu segundo filho, eu achei que ele era uma menina, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma roupa cheia de bolinha, entendeu? Tipo assim, faço isso, estou nisso. Mas se você para pensar e você vê o quanto isso é massacrante, né, pra gente, e faz com que a gente vire tipo, escravo desse troço, entendeu? Você tem que estar consumindo, você tem que estar bonita, você tem que estar não sei o quê, sabe? É uma indústria. E isso alimenta, né? Então você dá uma distanciada do tipo, o que eu preciso? Eu faço isso por quê, né? E vários memes que surgiram agora, né? Se você se depilava, se agora na quarentena você não tá se depilando, você se depilava pra quê mesmo? Né? Você se questiona o que é pra você, o que é pros outros, o que é Para pra os outros. alimentar uma indústria do consumo. Então, não é que o feminismo diz que você não pode se depilar. Você se depila se você quer, cara. Você usa batom se você quer. Tipo, se você não quiser, você não Não, precisa. e tem até uma pesquisa que eu estava vendo outro dia que dizia assim: se a mulher vai no supermercado comprar um barbeador para depilar a pele, a perna, ou sei lá, para fazer alguma coisa, o barbeador cor-de-rosa, ele é muito mais caro que um barbeador amarelinho simples e que faz a mesma coisa. É o Então, Pink assim, Tax, né, que eles além de. chamam, né? Exatamente. Aham. Além de você ganhar menos, receber menos pelo trabalho que você faz, você ainda tem que gastar mais quando você quer comprar um produto que teoricamente é De feminino, é de menina. mulher, né? De menina. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente é taxada várias vezes, é o Pink Tax mesmo, assim, a taxa, né, Exatamente. o Você taxamento paga. cor-de-rosa. Isso, você paga e fora o comportamento, né? O comportamento, mesmo assim, sendo super esclarecida e tal. Por exemplo, agora ninguém tá descendo para brincar debaixo do bloco, né? Não tá acontecendo. Mas quando acontecia, você desce para brincar debaixo do bloco com os meninos, a maioria das crianças que estão brincando debaixo do bloco são meninos. São meninos. E eles estão tocando terror, e eles estão tirando a camiseta, e eles estão jogando água no chão, e eles estão pulando de ponta cabeça. Meninas, claro que tem, e tem meninas espoletas e tal, mas aí você começa a pensar, tinha uma vizinha que ela tem 3 filhos, né, 2 meninas e um menino. E aí a menina do meio, que era mais ou menos, tinha uns 5 anos, tava lá brincando com os meninos e eu perguntei uma vez pro pai, né? Eu falei, mas cadê? Ela falou assim, eu me pergunto a mesma coisa, cadê as meninas? As meninas estão em casa, sentadas, quietas, sem se sujar. E aí vocês começam a se perguntar, mas será que elas estão em casa quietas, sem se sujar, porque elas querem? Porque tem criança que gosta de ficar mais quieta mesmo, meninos e meninas. Ou será que é porque os pais têm medo? Aí tem tudo uma questão, assim, tem pais que têm medo da violência, né? Abuso, claro, eu entendo, sabe? Ou será que é porque, ai meu Deus, isso não é coisa de menina, né? Isso não é coisa de menino.
Eu acho que a gente vive um momento de reflexão sobre essas coisas, assim, e sempre que alguém questiona isso, sempre que tem uma oportunidade para questionar a gente aqui, a menina do BBB, qualquer pessoa questiona, eu acho que é válido. Eu acho que esse é um exercício cotidiano, tá? Mas o que que é coisa de menino? Né? A gente aqui em casa tem 2 copos de acrílico, que é para não quebrar, né? Um vermelho e um rosa. Eu faço questão de dar o rosa e assim, eles ficam meio assim, ah, meu Deus, o copo rosa. Eu falei, ele carrega água igual todos os copos que existem. Assim, ele é só rosa. E rosa é uma cor linda. Você pode não ser a sua cor favorita, mas é uma cor, é só uma cor. Entendeu? Mas é um Uhum, exercício. com certeza. É diário, né, Carol? É um exercício. E quanto mais gente Carol, vier pra esse bonde, melhor. bora. Carol, nosso tempo está acabando. Eu queria que você só comentasse aí, no final, suas dicas de leitura, dicas de site, onde as pessoas podem ler a respeito do feminismo, falar um pouco, né, disso aí. Bom, então, primeiro de tudo, gente, asmina.com.br. Vamos lá, tem várias reportagens legais. Além de reportagens de jornalismo mesmo, investigativo, a gente tem também colunas que são bem interessantes. Inclusive, as mulheres que estiverem assistindo, a gente aceita depoimentos anônimos também, depoimentos em primeira pessoa. E é um exercício bem legal. Não sei quem já teve essa experiência de, tipo, viver qualquer situação onde sentiu o machismo, ou superou o machismo, ou não superou, ou ficou incomodada, ou só refletiu sobre. Escreva para lá, porque é muito bem-vindo, né? Eu gosto muito também do Gênero e Número, que tá nessa parceria com a gente, porque eles trazem uma coisa que tem sido muito rica, né? O jornalismo de dados, né? E eles fazem análises com esse recorte de gênero. Falo novamente do livro, né? Você já é feminista, abre esse livro e descubra por quê. Cito também o livro da Nana, aí tem uma outra questão, né? Mas é o Presos que Menstruam, que é um livro bem legal também, que é duro pra caramba, tem que ter um pouco de estômago, né? É, Mas fala sobre a situação da população carcerária feminina, né? E é isso, na verdade tenho que pensar mais, né? Tem um monte de coisa, mas assim, posso depois separar e fazer uma listinha de referências. Inclusive, as Minas tem uma lista de referências de leituras, de músicas, e eu acho que essa é uma produção, cada vez mais pessoas falando, cada vez mais, né? Eu gostaria de citar também o trabalho da professora Valesca Zanello, que é uma professora da UNB, que tem um trabalho muito legal sobre saúde mental. E ela tem um livro que tem em PDF, eu tenho ele aqui impresso, que chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. O título, né, coisa acadêmica, né, afasta um pouco. Geralmente as pessoas não são muito boas de uhum. botar título na academia. Mas é um livro muito interessante que faz um resgate histórico sobre a saúde mental das mulheres ao longo do tempo e como isso influencia, né, o trabalho doméstico, como isso impacta, sabe? Então é um livro bem bacana, recomendo também a leitura. Legal, Acho que esse eu é não isso. conhecia. É bem Ah, legal, bem depois a bom. gente, depois a gente divulga lá essa lista das minas. As minas, lembrando, é com AZ, tá, gente? É AZ Mina. Isso. E a Valesca é com C? Valesca Zanello. Valesca é com K. Valesca com Com K. V, com Tá, K, Zanello com 2 L's. Ela é maravilhosa, legal. gente. E a doutora Débora Diniz, né? Que tem o Sim, Twitter que a eu acompanho, Valesca, nossa. ela tem uma coisa legal que ela criou um conceito que chama Prateleira do Amor, que fala sobre isso, né? Sobre nós mulheres sermos escolhidas, sabe? Uhum. E, e é bem legal, bem interessante que ela trabalha nesse livro. Prateleira do Amor. Carol, só tenho a agradecer. Muito obrigada, de Obrigada, verdade. viu, gente? Obrigada.